famílias do Residencial Vivendas. Eu sou Paula Matos, sou psicóloga e hoje a gente vai bater um papo sobre violência doméstica em tempos de Covid. A gente sabe que violência é um fenômeno complexo, que sempre existiu, infelizmente, mas nesse período de pandemia já existem pesquisas pontuando o aumento da violência. A violência ela é situada na Organização Mundial da Saúde como uso intencional da força ou poder, seja ameaça ou real, a si próprio, a outra pessoa, contra outra pessoa, a outras pessoas, comunidades, outros grupos, e que possa resultar em um dano psicológico, físico e pode levar inclusive até a morte. Pode ser de natureza física, psicológica, sexual, patrimonial, são diversas situações que são caracterizadas como violência. E quem é exposto a uma situação de violência, há uma alta probabilidade de adoecer, de sintomas de depressão, de apresentar sintomas de depressão e também de ansiedade. E é por isso que a gente tanto se preocupa para que a gente viva numa situação em um ambiente seguro. Infelizmente, a maior parte das violências, as violências acontecem no âmbito doméstico. Então, a pandemia ela não está sendo vivenciada igualmente por todos, onde seria o local onde a gente estaria melhor guardado. Para algumas pessoas é um ambiente de risco, um ambiente perigoso, que é um ambiente doméstico. Por isso que a gente tem que entender como é que acontece, quais são os canais de denúncia e estratégias de enfrentamento também. Isso a gente vai conversar aqui agora. Lembramos que as medidas de quarentena tão importantes para a não disseminação, do vírus, ela tem mudado, a gente já falou isso aqui, mas tem mudado a rotina de muitas famílias, As crianças não estão indo para a escola, então o suporte comunitário que existia antes da pandemia, ele foi extremamente reduzido. A gente não pode mais aglomerar, estar em contato com outras pessoas, não pelo menos fisicamente, então isso foi reduzido drasticamente. E isso tem sido um fator de risco também para algumas pessoas que vivem em um contexto de violência. Então essa rotina acabou restringindo a forma como a gente se organiza. Então o trabalho também foi modificado para muitas famílias e isso tem sido motivo também de muita preocupação. Algumas coisas acabam gerando o aumento dessa violência, aumento do estresse também, a sobrecarga de trabalho dentro de casa aumentou muito, Então todo mundo tem que se organizar para cuidar das crianças o tempo todo, para fazer os afazeres de casa. E geralmente a sobrecarga caiu muito sobre a mulher. A gente não pode deixar de pontuar isso. E seria interessante também haver essa parceria das pessoas que convivem em casa, dos adultos que convivem em casa, para que as atividades elas não fiquem sobrecarregadas apenas em uma pessoa, porque isso realmente gera mais estresse. Uma outra situação que causa muito estresse, preocupação e tem gerado também uma maior incidência da violência é a preocupação com o desemprego e com a subsistência também, que já tem pesquisa já falando sobre isso. Sem trabalho, sem uma renda, fica difícil a gente manter a tranquilidade, mas a gente precisa entender que algumas situações serão superadas e a violência ela não vai resolver a situação. Quando a gente fala de violência, vários grupos eles estão expostos, vulneráveis, Principalmente nós mulheres. Há um estudo já falando que a cada 3 mulheres, uma sofre violência doméstica. Existem canais de denúncia e a gente precisa entender quem é a nossa rede de apoio. Tem sempre alguém com quem a gente pode contar. Quem tem filhos também pode organizar, combinar alguma espécie de código, para chamar por socorro. Eu vou deixar aqui, hoje a gente tem vários canais disponíveis. Claro que alguns ficaram reduzidos, mas a gente pode ligar. O primeiro que eu vou trazer aqui é o canal dos Direitos Humanos, o Disque 100. Esse aqui que vai aparecer na tela. Outro canal importante de denúncia e de acolhimento e acompanhamento a alguma mulher que sofra é o CEAM, o CEAM. Outro canal importante é o CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher. O número é esse aqui que aparece na telinha. Então, em relação à violência contra a criança, nós temos algumas estratégias também. Em relação às crianças também estão extremamente vulneráveis nesse momento de pandemia.
A gente precisa entender que, igualmente nós nos preocupamos, as crianças também se preocupam. A diferença é que, às vezes, elas não têm informação, elas têm medo também do que está acontecendo, ou então algumas nem fazem ideia do que está acontecendo. Acha que, mas, de alguma maneira, elas estão sofrendo também. A gente precisa sentar e dar informação para que e acolher esse sentimento dessa criança. Alguns canais de denúncia são muito importantes, que é o Conselho Tutelar de Petrolina, está aqui o número. O Disque 100 também pode ser utilizado para denúncia. Tem o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. O número é esse aqui, anotem se vocês precisarem. E também a gente não pode deixar de pontuar os idosos. Os idosos também vivenciam uma situação de vulnerabilidade relacionada a violências. O fato de manter um isolamento físico, um distanciamento físico, a gente não pode isolar nossos idosos. Distanciamento físico, ele não é sinônimo de abandono. Eles também precisam do nosso afeto, também precisam de nossa atenção. Então, vamos juntos pensar em estratégias para superar esse momento difícil. Lembra sempre que a gente já passou por situações não comparadas à pandemia, mas outros desafios da vida que a gente superou. Então, vamos juntos nessa. Se precisar, entre em contato com a rede de proteção. Temos também o número 180, que vocês podem ligar. Se precisar, também o 190. Espero ter contribuído mais uma vez e a gente se encontra em um outro momento.